bem-vindos novamente ao meu canal. Então, o último vídeo a gente parou quando falou em trigonometria, que é o estudo das relações métricas no triângulo retângulo. No entanto, descobriu-se que precisava ampliar os ângulos e aí então resolveu-se jogar o triângulo em cima ou dentro de uma circunferência. Aí eu consigo as razões trigonométricas de qualquer ângulo, de 0 a 360 graus. Então, o seno, cosseno, a tangente e as suas inversas deixaram de ser relações métricas no triângulo retângulo para ser medidas dentro de uma circunferência. Comportamento desse ângulo dentro da circunferência. Então apareceu o ciclo trigonométrico e aí a trigonometria expandiu-se para a circunferência, ciclo trigonométrico. Além disso, várias aplicações foram encontradas para essas funções circulares, seno, cosseno, tangente. Existe uma série de fenômenos físicos que se comportam segundo o seno, cosseno e tangente, né? Então, corrente elétrica, se você observar, ela tem pico, vai do negativo ao positivo, então isso aí é representado pelo ciclo trigonométrico e pelas funções trigonométricas. Além disso, além de potenciação e radiciação, descobriu-se uma outra maneira, ou seja, os caras começaram a trabalhar com potenciação e radiciação e aí apareceu uma outra situação. A que expoente eu devo levar o 3 para chegar ao número 27? Então, 3 elevado a algum expoente vai dar 27. Que expoente é esse? Qual é o número que eu devo elevar o 3 para chegar a 81? Qual é o número que eu devo elevar o 2? Qual a potência que eu devo elevar o 2 para chegar ao 32? Aí apareceu um outro elemento na matemática, que é o logaritmo, que também é uma barra pesada para todo mundo que vai estudar logaritmo. Por quê? Porque esqueceram de dizer para ele, ou para todo mundo, que logaritmo é apenas um nome que se dá a um expoente desconhecido. Então, logaritmo não é nada mais nada menos do que um expoente. O expoente é o que eu devo elevar o 2 para chegar ao 32. Ao invés de dizer tudo isso, eu digo, qual é o logaritmo na base 2 do 32? Aí apareceu o logaritmo. Então, logaritmo de qualquer base, né, é um número, claro que não pode ser o 0, né? É um número que a gente dá o nome de logaritmo, que não é nada mais, nada menos do que um nome aterrorizante para o expoente. Então, talvez se a gente tivesse conseguido explicar para os alunos, ou para você que estava na escola, que logaritmo é apenas um nome diferente para o expoente, seria tudo muito menos traumatizante. Ok? Então, com isso, a gente fecha praticamente a matemática dentro do que a gente se propõe. Então, um outro tema que eu gostaria de abordar, que eu vou abordar, é a importância dos termos utilizados na matemática e como eles podem prejudicar, assim como eles são apresentados, e como eles poderiam ajudar na matemática. Então, se a gente pegasse os termos que a gente utiliza em matemática, se o professor de matemática, na hora que fosse explicar um assunto, traduzisse os termos para o português, para a linguagem do aluno, com certeza a aprendizagem seria mais efetiva. Vou dar alguns exemplos. Fração.
Palavra aterrorizante, fração. O que é fração? Fração não é nada mais, nada menos do que um pedaço. Então, ao invés de eu dizer, eu vou repartir o meu bolo em 3 pedaços, eu digo, matematicamente, eu vou fracionar o meu bolo em 3. Apareceu a fração. Então, fração não é nada. Traduzindo, fração é pedaço. Só que em matemática, as coisas são muito exatas, então não é qualquer pedaço. Se eu fizer em 3 pedaços, os pedaços têm que ser todos de mesmo tamanho. Aí, continuando na fração. O número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. Aí, como eles são muito parecidos, na hora da prova, qual é o numerador? É o de cima ou é o de baixo? Qual é o denominador? É o de cima ou é o de baixo? De novo, eu estou falando da dificuldade que os termos me levam. Ora, se eu analisar um pouquinho a palavra denominador, todo mundo sabe o que é um jogador. Jogador é o cara que joga. Lutador é um cara que luta. Denominador é um cara que denomina, ou seja, um cara que dá o nome. Então, o denominador é que vai dar o nome para a fração. Então, quando eu escrevo 1/3, 1/5, 1/7, eu mudo o quê? Eu mudo o número de baixo e, consequentemente, eu mudo o nome da fração. Portanto, de baixo é o denominador. Ele dá o nome para a fração. Além de dar o nome para a fração, ele indica o tamanho de cada pedaço. Se eu pegar um inteiro, ou se eu pegar uma pizza e dividir em 3 pedaços, eu tenho 3 pedaços de um tamanho. Se eu pegasse uma outra pizza igual a esta e dividisse em 5 pedaços, os pedaços seriam diferentes. Então, além do nome da fração, esse denominador vai indicar o tamanho, a escala, a unidade de medida da fração. Então, por isso, o numerador é o de cima. O que é o numerador? Indica número, indica quantidade. Então, 1/3, 2/5, 3/8. O que é o 3/8? 3 pedaços de 1/8. O que é 2/5? 2 pedaços de 5, dividido em 5. Então, numerador, denominador e fração seria simples assim para a gente entender. Beleza? Outros exemplos eu vou abordar no decorrer dos outros assuntos. E aí, quando eu abordar um assunto, gostaria que vocês deixassem os comentários e as sugestões de assuntos para ser abordados. E aí a gente aborda e traduz os termos que até hoje atrapalharam vocês. Ok? Estou aguardando vocês e as sugestões de vocês para que eu possa fazer novos vídeos.